Bom, caríssimos, chegamos então à nossa videoaula das semanas 9 e 10. Essa videoaula é a videoaula que encerra o texto do Laplantine, é a terceira parte do texto, chamada A Especificidade da Prática Antropológica. Bom, como dinâmica para que a gente trabalhasse nessa aula, a gente montou algumas questões. Como o texto se divide em 8 subtítulos, a gente pensou em 8 propostas, ou seja, 8 questionamentos que, respondidos, eles dão conta da totalidade do texto. O primeiro desses subtítulos se refere a uma ruptura epistemológica. Se vocês observarem, vocês verão que cada subtítulo traz abaixo dele exatamente a resposta do que esse subtítulo significa. Então, para esse primeiro subtítulo estava proposto a seguinte ideia: a prioridade dada à experiência pessoal do campo entre aspas. Muito bem, ele diz em primeiro lugar então, no início do texto, Laplantine, que a abordagem antropológica de base, que todo pesquisador considera hoje incontornável, quaisquer que sejam suas opções teóricas, provém de uma ruptura inicial em relação a qualquer modo de conhecimento abstrato e especulativo. Isto é, que não estaria baseado na observação direta dos comportamentos sociais a partir de uma relação humana. Ou seja, é a ciência do empírico. Isso é a experiência, a grande ruptura que a antropologia traz para o campo das ciências sociais. Ele é um subtítulo dos primeiros subtítulos, ele é o maior. Ele vai aproximadamente até a página 151. E ele traz algumas discussões, ou seja, sobre estudar homens. O fato de estudar sobre seres humanos faz dessa prática antropológica algo muito específico. Ainda na primeira página, na página 149, o autor menciona que estudar homens, à maneira do botânico, examinando a samambaia, o zoólogo, observando um crustáceo, só pode fazê-lo comunicando-se com eles. Ou seja, o que supõe que compartilhe sua experiência de maneira durável. Isto é, a experiência do antropólogo é compartilhada e não como a dos cientistas das ciências naturais. Mais adiante, o autor ainda propõe algumas discussões. Distingue-se da sociologia, distingue-se da história e faz algumas localizações do campo epistemológico da antropologia. Lá no finalzinho, na página 151, no finalzinho desse primeiro subtítulo, o autor menciona que a busca etnográfica tem algo de errante. Eu gosto dessa expressão, algo de inespecífico, algo de uma busca, de uma construção. É nesse sentido que o autor menciona a palavra errante. E no último parágrafo desse primeiro subtítulo, ele menciona: não nos enganemos, porém, quanto às virtudes do campo. Dessa mesma forma que o fato tem se alcançado uma cura analítica e não garante que você possa um dia se tornar um psicanalista. Um grande número de temporadas passadas em contato com uma sociedade que se procura compreender não o transformará de fato em um etnólogo. Ou seja, não basta que você tenha contato, basta que além do contato você tenha um preparo metodológico, um preparo teórico para enfrentar o campo. Trata-se, porém, de condições necessárias, essas do convívio, pois a prática antropológica só pode se dar com uma descoberta etnográfica. Essa é uma expressão belíssima usada pelo Laplantine. Isto é, com uma experiência que comporta uma parte de aventura pessoal. Bom, como a primeira questão a gente elaborou da seguinte forma. No item 1, uma ruptura epistemológica, a prioridade dada à experiência pessoal do campo, o autor menciona que a busca etnográfica tem algo de errante, da página 151. Qual a relação dessa afirmação com o título do item? Ou seja, a ideia da ruptura. E o quanto tem de ser errante, a prática etnográfica ser errante, tem a ver com essa ruptura. A proposta de resposta que a gente elaborou é em torno da seguinte: remete à ideia de que a etnografia é uma construção que resulta da própria experiência que se tem no campo. Ou seja, mesmo que se vá a campo com tudo organizado, é possível que o campo reorganize a partir da própria experiência. Um etnógrafo que vá a campo e o campo encaixa-se diretamente na sua teoria, perfeitamente na sua teoria, é provável que esse etnógrafo tenha que reelaborar, porque parece que alguma coisa não está bem.
Esse é o tanto de errante que tem a prática etnográfica. Como diz o Mills, no texto da sociologia, ele fala em artesão intelectual. Todo pesquisador tem que ter um tanto de artesão intelectual. Não que vá romper completamente com a metodologia pré-estabelecida, não, de forma alguma, mas vá reelaborar o campo no próprio campo. Essa é a errância, em boa medida, da prática etnográfica. A experiência concreta do campo é a expressão máxima da prática antropológica. Claro, pois se a técnica é o método que dá nome à antropologia, a observação participante e a etnografia são a própria identidade da antropologia. Ela é soberana, depende de uma descoberta etnográfica, uma espécie, ainda usando as palavras do Laplantine, uma aventura pessoal. Uma aventura pessoal e, em boa medida, também uma aventura social. Passemos então agora para o nosso segundo subtítulo, o subtítulo 2. Uma inversão temática. O estudo do infinitamente pequeno e do cotidiano, diz o autor. A inversão temática. Agora eu vou fazer o contrário, eu vou ler primeiro a questão e depois eu vou procurar no texto itens que subsidiem a nossa resposta. Diz o autor. Uma inversão temática, o estudo do infinitamente pequeno e do cotidiano. Laplantine menciona que se deve dar atenção especial a materiais residuais, na página 52. Materiais residuais, que foram deixados de lado por outras abordagens, talvez de outros cientistas sociais também, e que só a antropologia dá conta de um enfoque particular, microsociológico. Nesse sentido, a que se refere a inversão colocada no título do item. Proposta de resposta para esse questionamento. A inversão sugere, em linhas gerais, que até então as ciências humanas estudaram o todo para entender a parte, e que a antropologia inverte esse modelo. Em linhas gerais, a antropologia inverte esse modelo, buscando na parte, nas peculiaridades, nos residuais, como Laplantine comenta, compreender a totalidade. Agora as coisas, os temas, não são os dados, não estão prontos para serem percebidos ou estudados, mas precisam ser inventados, percebidos, captados. E eu me arrisco a dizer, garimpados pelo etnógrafo. Isso que ele menciona que é uma inversão temática. Não são os dados que invadem a pesquisa, mas a pesquisa agora que, em boa medida, vai inventar, garimpar e invadir, no bom sentido claro da palavra, esses dados etnográficos. Ele menciona ainda coisas como o cotidiano. Na página 154, Laplantine menciona que nenhum território da etnologia, que é outra palavra cara para se entender esse subtítulo. Ele fala também em enfoque particular, lá em cima na 155. Esse enfoque particular é próprio da própria antropologia. E no finalzinho, ele rende-se à história, mencionando que a Escola dos Análises já fez também, em boa medida, uma história contemporânea bem mais cultural, bem mais residual, aproximando os estudos entre a antropologia e a história. Passemos agora ao nosso terceiro subtítulo. Uma exigência, o estudo da totalidade. Parece que há uma incongruência entre um item e outro. Se estamos estudando a particularidade, as residuais, como é que nós, antropólogos, cientistas sociais, etnógrafos, queremos dar conta de uma totalidade? Parece que há uma certa incongruência, mas não. Vejam o que o autor menciona. Vou tomar a questão. No item 3, uma exigência, o estudo da totalidade, o autor coloca que o projeto antropológico tenta compreender o ser humano em sua totalidade. Lembrando Mons, em sua totalidade, que somos sociais, biológicos, morais, somos fenômenos sociais totais. No entanto, esse foi também o projeto da filosofia clássica, ou seja, outras ciências sociais já tentaram também compreender a totalidade humana, em que o primeiro se diferencia dessa, ou seja, em que o projeto antropológico
tentando entender a totalidade, se diferencia da filosofia clássica que também tentava compreender a totalidade. Muito simples. Vou tentar uma proposta de resposta. As bases de uma e de outra é que são diversas. Agora, não é mais especulação sobre categorias do espírito humano, como a gente remete às primeiras aulas da antropologia filosófica, mas agora sobre a observação direta de suas produções concretas, produção direta de produções concretas, e não mais especulações sobre a distância e sobre generalidades. Dessa forma, e somente através dessa forma, nos afastamos do caminho da hiperespecialização, se podendo chegar ao entendimento do ser humano em seus múltiplos aspectos. O autor menciona isso no livro, na página 159. Vejam, ele olha no último parágrafo, ele menciona o seguinte: se olharmos de mais perto, esta última disciplina não é mais hoje um pensamento da totalidade, dando-se como objetivo compreender os múltiplos aspectos do homem. Como escreve Lévi-Strauss, apenas 3 formas de pensamento são no mundo contemporâneo capazes de responder a essa definição: o islamismo, o marxismo e a antropologia. O projeto antropológico retoma, a meu ver, diz Lévi-Strauss, sobre bases completamente diversas, não mais especulações sobre categorias do espírito humano, mas a observação direta de suas produções concretas, como eu acabei de mencionar. O projeto que foi da filosofia clássica é a razão pela qual muitos entre nós, antropólogos, se recusam a entrar nas vias de uma hiperespecialização, podendo tornar-se, como mostrou Russell, antagonista da reflexão e podendo até, como sugere um outro antropólogo, chegar a impedir o próprio exercício do pensamento. Ok? Passemos agora então ao nosso quarto item, ou seja, uma abordagem, que na verdade é a abordagem da antropologia, ou seja, a análise comparativa. Sobre esse item, a gente propôs o seguinte questionamento. Uma abordagem. A análise comparativa, Laplantine menciona que a antropologia mudou como seu próprio objeto e sua abordagem mudaram. Ou seja, a antropologia mudou porque o seu objeto, o seu locus de observação, os sujeitos observados, o mundo propriamente mudou. Compreendendo essas mudanças, o que diferencia a antropologia dos primeiros etnólogos dos antropólogos contemporâneos? Ora, a análise comparativa. Proposta de resposta antes de procurar ela no livro, dentro das páginas do Laplantine. Na página 164, ou seja, logo depois de ele começar o item, o autor 164, o autor demonstra que os evolucionistas comparavam costumes com costumes. Vejam, para essa questão eu vou propor o entendimento de um quadro, de um quadrinho que demonstre o entendimento. Esse quadrinho eu vou disponibilizar na página. Mas eu quero que vocês pensem na resposta, para que a partir da resposta pensada, vocês possam abstratamente imaginar um quadro explicativo, uma espécie de infográfico, rudimentar, é claro, mas uma espécie de infográfico de respostas. Então, os primeiros antropólogos, os evolucionistas, eles comparavam diretamente o dado com o dado, ou seja, costume com costume, em uma espécie de plano. Esse era um primeiro plano. Isso era um equívoco para quem olha de hoje para lá. Coletavam ou vinham a conhecer evidências e as comparavam com outras sem antes mesmo compreendê-las dentro de um sistema mais amplo. Ou seja, tomavam um costume e outro costume e aproximavam os dois. Não, agora é diferente a abordagem. Eu já chego nela. A abordagem comparativa contemporânea segue o seguinte plano. Não se compara diretamente costumes com costumes, ou seja, esse costume com esse costume. O ato de comer carne humana aqui, o ato de comer carne humana aqui. Ou o ato de comer um determinado vegetal aqui e o costume de comer um determinado vegetal aqui. Não, eles não são comparáveis um diretamente com o outro no mesmo plano. Primeiro, há uma elaboração teórica.
Eu propus a seguinte resposta. Não se compara diretamente costume com costumes, mas primeiro elaboram-se a partir dos costumes hipóteses operatórias, formando sistemas de relações. Na página 164 e 165. Eu tomo esse costume, a partir da compreensão dele, no meio social do qual ele faz parte, eu elaboro compreensões desse costume. Faço a mesma coisa com esse outro costume. Eu compreendo ele dentro do meio social no qual ele está inserido e elaboro hipóteses operatórias dele. Hipóteses desse, cada um compreendido primeiro dentro do seu próprio sistema. Somente depois de elaboradas essas operações, é que esses sistemas abstratos de diferenças que formam conjuntos estruturados é que se podem compará-los. Ou seja, eu vou comparar não um costume com o outro, mas a compreensão que eu tive de cada um desses costumes. Costume, eu elaboro compreensões e aí então, compreensões elaboradas é que podem ser comparadas, podem ser contrastadas e por fim podem ser compreendidas. Chama-se atenção para que pode-se compará-los mesmo em arranjos diferentes. Eles podem parecer absurdamente fora de conexão, quando na verdade eles podem estar muito conexos. Muito conexos. É preciso que o etnógrafo se dê conta das conexões possíveis. Eles podem ser instituições aparentemente diferentes, ou seja, eu não preciso comparar religião com religião, mas eu posso comparar religião com política, desde que, depois de elaborada a compreensão, a religião dessa população dê conta das mesmas coisas que a política dessa comparação. Aí então elas podem ser contrastadas, mesmo que em arranjos diferentes, mesmo que pareçam completamente diferentes. O nexo é parte do trabalho compreensivo da etnografia. Esse é o sistema comparativo da antropologia contemporânea. Não se compara coisas em si, o costume com o costume. Não se compara a troca dessa sociedade com a troca dessa, mas compara-se o que a troca representa para esses com o que a troca representa para esses aqui. Depois de elaboradas as hipóteses operatórias, é que elas são contrastadas em um outro nível, num nível teórico e epistemológico, que não era o que os evolucionistas faziam no início. Costumes com costumes, coisas em si, não se compara. Mas elaborações teóricas, modelos interpretativos desses dados empíricos, para somente então compará-los como conjuntos estruturados. Essa então é a resposta proposta pelo Laplantine e por mim a partir da leitura do Laplantine. Eu vou disponibilizar o quadrinho para vocês. Eu elaborei um pequeno quadro de resposta, eu vou mostrar para vocês. Vocês não vão conseguir ler, apenas para que vocês vejam a elaboração que eu tentei. Alguma coisa mais ou menos assim. Um quadrinho. Esse quadrinho eu vou disponibilizar para que vocês pensem a resposta da questão junto comigo. Vamos agora para o nosso item de número 5. O título: As condições de produção social do discurso antropológico, ou seja, como que esse discurso é produzido, quais são as bases sociais e culturais dentro das quais o discurso antropológico foi produzido, emana. Qual a preocupação do autor nesse item? Esse é o questionamento que eu fiz. Pode-se compreender, resposta, tentativa de resposta, sugestão de resposta. Pode-se compreender que o autor chama a atenção para como esse discurso foi produzido, quando esse discurso foi produzido, onde esse discurso foi produzido. Pois tanto essas questões quanto as respostas dadas para elas são determinantes para a produção desse discurso. É preciso, para compreender o discurso, compreender as bases concretas sobre as quais o discurso foi produzido. Ou seja, eu só posso compreender o discurso de um determinado tempo e de um determinado espaço se eu compreender em que determinado tempo, como, quando, onde esse discurso foi produzido, o que influenciou, quais eram as bases concretas para a produção desse determinado discurso. Eu quero ver se eu acho alguma ideia
pontual no texto. Quando ele fala em neutralidade, sim, na página 168, terceira linha, até o fim do parágrafo, o autor menciona o seguinte: quando se pensa estar fazendo aparecer a racionalidade imanente do grupo que estuda, o etnólogo pode esquecer, frequentemente de boa fé, as condições sempre particulares de produção do seu discurso. Sempre particular, sempre é parcial, nunca é neutra. Ele é sempre um ser social, parte desse próprio discurso. Ele também é parte desse discurso. Mas as condições particulares nunca são histórica, política, cultural e socialmente neutras, reafirma o Laplantine. Expressam diferentes formas da cultura ocidental quando esta encontra os outros de uma maneira teórica. Ou seja, é preciso compreender as condições sobre as quais e a partir das quais esse discurso foi construído. Sexta parte do nosso texto. O observador, parte integrante do objeto de estudo. Foi o que eu acabei de mencionar. O observador, ele é parte constitutiva desse discurso que ele próprio produz. E isso dá à antropologia, ao contrário do que muitos pensam, objetividade à antropologia, capacidade de enxergar por um prisma que nenhuma outra ciência social é capaz de observar. A proposta de questão é a seguinte: o autor integra o observador ao próprio campo de observação. Perfeito, isso é o que o autor faz. Como Laplantine vê essa questão e que tipo de resultado ela pode produzir? Foi o que eu comentei. Ao contrário do que alguns possam pensar, que isso pode ser um ponto contra o discurso antropológico, a prática etnográfica, o resultado da interação e da relação entre pesquisador e seus sujeitos interlocutores é o próprio instrumento da antropologia. Isso não é um desconto, não vai contra a prática antropológica, mas é o próprio instrumento de construção do antropólogo. Isso é a antropologia, a própria subjetividade do seu campo e do seu produtor, o etnógrafo ou mesmo o antropólogo. Eu quero ver se eu acho alguma coisa assim. Ele começa no início do texto, ele diz assim, do sexto item, né? Quando o antropólogo pretende uma neutralidade absoluta, pensa ter recolhido fatos objetivos, elimina resultados de sua pesquisa, tudo que contribuiu para a sua realização e apaga cuidadosamente as marcas de sua implicação pessoal no objeto de estudo, é que ele corre o maior risco de afastar-se do tipo de objetividade e do modo de conhecimento específico do fazer antropológico. Então o Laplantine começa o item dando a resposta propriamente dita para ele. Vamos agora ao sétimo item. A antropologia e literatura. O autor mostra o quanto são tênues e mesmo próximas as fronteiras entre literatura e antropologia. O encontro com o outro, que ele menciona na página 174, que é a primeira página do item, faz-nos buscar formas narrativas que expressem essa experiência. Como isso se dá? Eu trabalhei na história, quando eu cursei história, eu defendi a minha monografia na história, trabalhando exatamente com a conexão entre antropologia e literatura. Eu mencionei que a história entrava no meio dessa relação, mas eu estava mesmo detido entre antropologia e literatura. A monografia que eu defendi era da seguinte forma: eu trabalhei com dois personagens da literatura como se eles fossem meus informantes, interlocutores de um tempo e de um lugar histórico. Ou seja, eu tomei o Blau Nunes, do João Simões Lopes Neto, que é uma obra de literatura, e o João Guedes, do Ciro Martins, da trilogia do Gaúcho a Pé, do Sem Rumo, como sujeitos interlocutores, meus informantes daquele lugar histórico que eu estava tentando entender. Então eu tomei personagens da literatura como meus sujeitos de pesquisa. Isso foi bastante contestado, bastante discutido, mas foi bastante encarado como possível. Ou seja, em boa medida,
quando que elas se distinguem tanto assim? Em que momento o etnógrafo não está produzindo também um discurso parecido com a literatura? E em que medida a literatura também não busca apropriar-se de momentos e de narrativas que são do ofício propriamente dito do etnógrafo? Então, eu busquei no meu trabalho de monografia aproximar esses dois discursos. E esse item eu acho particularmente importante para entender essa relação. Em muitos momentos nós nos aproximamos muito particularmente da literatura, e em alguns momentos a literatura se aproxima muito intimamente do discurso antropológico também. Como sugestão de resposta a gente elaborou o seguinte: a literatura, assim como o texto etnográfico, é um produto histórico, ambos são produtos históricos. A obra do Ciro Martins e a obra do João Simões Lopes Neto eram situadas histórica e socialmente, e portanto, na minha defesa, no meu argumento, podiam sim fornecer instrumentos para que eu compreendesse aquele lugar histórico. Elas expressam realidades e pertencimentos, também históricos, e não somente elementos universais e atemporais. Não, claro que não. Eram personagens, pessoas que positivamente poderiam ter vivido. Eu contestava a ideia de verdade histórica, não contestava, mas me colocava de uma forma alternativa às verdades históricas, dizendo que os meus sujeitos de pesquisa, o Blau Nunes e o João Guedes, eram peões de distância, e se eles não haviam existido, eles eram pelo menos verossímeis, eles pareciam-se com a verdade histórica narrada em outros livros de história, ou livros didáticos, ou na narrativa historiográfica, ou na poesia, ou mesmo na música. Eram verossímeis, ou seja, aquilo que pode ser verdade, aquilo que se parece com verdade. E é claro que a palavra verdade é uma palavra delicadíssima de se usar em ciências sociais. E em todo o ambiente científico também, a verdade sempre se colocou como imposição e como dogma, muito menos do que como hipótese ou possibilidade. Sendo assim, tomar o objeto de análise, as visões de mundo desses personagens, como eu fiz ou como se vê em outras obras de etnografia e de literatura, representações contidas em um discurso literário ou antropológico, pressupõem situar autor e texto. Claro, quando eu tomei aqueles sujeitos, ou qualquer um de nós toma sujeitos da literatura como personagens que verossimilmente podem ter vivido, a gente está aproximando um tempo e um espaço daquilo que poderia ter sido verdade. Histórica e socialmente, com o fim de analisar as condições de sua produção. Ao analisar aqueles sujeitos, como eu fiz na minha monografia, como sujeitos que poderiam ter existido, eu legitimei a possibilidade daquela obra apresentar narrativas históricas concretas, possíveis e até mesmo fiáveis de serem usadas como fonte. Último item então, o item 8. A questão proposta foi a seguinte. Questão proposta. No item 8, as tensões constitutivas da prática antropológica, o autor destaca alguns subtítulos: o dentro e o fora, a unidade e a pluralidade, o concreto e o abstrato. Qual a tensão? Porque as tensões estão no título. Quais são essas tensões mencionadas pelo autor? Qual tensão está contida em cada um desses subtítulos? Essa é uma leitura breve, muito fácil. Eu sugeri como respostas possíveis o seguinte. No primeiro, na questão do dentro e do fora, a questão da neutralidade e da objetividade. Então, quando ele fala, o primeiro tempo é o da aprendizagem através de um convívio assíduo, de uma verdadeira impregnação do seu objeto. Ora, para um cientista natural, se você estiver impregnado do seu objeto, você perde em objetividade e neutralidade. Em ciências sociais, em antropologia, você ganha em metodologia de pesquisa. E aí o Laplantine narra uma aproximação dele quando estudou no Brasil. Aliás, o texto é produzido através do Brasil, quando ele esteve no Brasil, né? E se localizamos alguma coisa, ele traz a questão no finalzinho desse primeiro subtítulo, na 186, ele fala da questão do outsider ou do insider, ou seja, aquele de fora ou de dentro.
Então é a questão da neutralidade do estar dentro e do estar fora. No segundo subtítulo, quando ele menciona a unidade e a pluralidade, ele está se referindo à questão do constante trânsito de saber articular entre a parte e o todo, entre o universal e o particular, entre o geral e o específico, que é um trânsito comum nas ciências sociais e mais ainda na antropologia. Saber enxergar, saber conseguir localizar o que há de único e particular num todo, ou o que há de coletivo e geral num objeto e numa visão de mundo particular. Esse é o próprio trânsito da antropologia. E o último dos itens desse oitavo subtítulo é o concreto e o abstrato. Nesse subtítulo, o autor tenta compreender a questão da medida mais equilibrada entre campo e método, ou seja, o quanto tem que se elaborar, o quanto tem que se ponderar, que se equilibrar, essa é a melhor palavra, campo e método, prática e teoria. Nunca submeter um ao outro, isso é importante na antropologia. Nunca o campo se submete à teoria, tampouco a teoria deve se submeter totalmente ao campo. Há que haver uma medida, há que haver um feedback positivo que alimente teoria e campo. Quando você vai a campo e não consegue mais dar conta dele, é hora de você voltar à teoria e tentar fundamentar suas novas questões. Quando a teoria já não dá mais conta desses novos questionamentos, você volta a campo para tentar compreender aquilo que a teoria não conseguiu dar conta. É esse trânsito entre prática e teoria que a antropologia renova a prática de pesquisa social. Sabendo que cada um é constituinte e constitutivo do outro. Cada um está contigo do outro. Quando a gente menciona no início de cada aula, no início de cada disciplina, teoria e método, eu acho muito engraçado, né? Porque em antropologia a gente não faz isso. Não há como se ter prática sem que se tenha uma teoria, um escopo teórico que dê subsídios para que esse campo e essa prática seja elaborada, e tampouco pode haver teoria, pode haver pensamento teórico, possam haver conclusões ou questões se não houver uma prática concreta de base que a fundamente. Esse é o trânsito constante do fazer antropológico. Bom, dos exercícios do texto, se não me engano, era isso. A nossa semana 9 e 10 se encerram na noite do dia 23, e a partir daí nós entramos na semana 11. Já entramos daí em Lévi-Strauss. Lévi-Strauss nós vamos estudar um texto próprio do autor que eu vou postar dentro de instantes na plataforma, e já vou propor um exercício, ou seja, a partir do fim da semana vocês já terão um exercício, terá 2 aulas sobre Lévi-Strauss, a semana 11 e a semana 12. A semana 11 estudaremos o primeiro texto do Lévi-Strauss, que é um texto pequenininho, sobre natureza e cultura. E na semana 12, um novo texto do Lévi-Strauss, daí uma outra abordagem do Lévi-Strauss. Vou propor questões e provavelmente na semana que vem eu coloque uma videoaula, comentando e abordando o texto do Lévi-Strauss. Desejo a todos uma boa leitura, tomara que essas propostas, essa leitura minha do texto de hoje, ajude vocês a compreender o texto do Laplantinho. No final da semana eu posto a aula da semana 11. Fiquem todos com bons estudos e boas leituras. Um abraço.